Ok? Eu vou fazer o mantra para a gente dar início, tá? Om Shrim Glim Jyoti Brahmaya Namaha. Om Shrim Glim Dakshamurtaye Namaha. Om Ganatvam Ganapati Havamahe Kavim Kavinamupamam Shavastranam Jestarajan Brahmanan Brahmanashpata Anashanavan Mujibisida Sadhanam Om Ganapataye Namaha. Om Shri Sarasvati Devi Namaha. Om Shri Lakshmi Devi Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. Vamos dar sequência, então, né, na nossa aula aqui, que nós estamos fazendo, no nosso curso de astrologia, o terceiro módulo, nós estamos dissertando sobre o princípio do Atma Karaka, né? O princípio Atma Karaka. Lembrando que, eu falei ontem na aula, existem dois princípios Atma Karakas. Um é o Stira Karaka e o outro é o Chara Karaka. Tá? Então, Stira Karaka e Chara Karaka. O Stira Karaka se refere aos indicadores fixos. Tá? No caso da alma, é o Sol, é o indicador fixo, é o dispositor natural, chamado, né? Chamado Stira Karaka. E o Chara significa fixo, e Chara significa móvel, tá? Então, fixo e móvel, Karaka. Bom, nesse caso, olha só, a, nós estamos analisando, nós estamos estudando o Chara Karaka, tá? A análise do Atma Karaka está fundamentada no Chara Karaka, que é um tratado da astrologia, fundamentado, elaborado e revelado ou explicado pelo sábio chamado Jaimini Muni. Nós temos alguns representantes, né, do sistema de astrologia, que são os rishis, ou os sábios autorizados, responsáveis pelo sistema. Nós temos Parashara Muni, Brigu Muni, Jaimini Muni. Recentemente, o Krishnamurti criou um sistema chamado Krishna Pradati, mas ele não considerado, ele não é considerado autoridade, né, dentro do cânon, vamos dizer assim, tá? Mas ele é um pesquisador, né, um colaborador aí do sistema, tá? Então, nós estamos fundamentados no sistema de Jaimini Muni. Até sugiro que vocês pesquisem sobre Jaimini Muni, para vocês saberem quem são esses três personagens da nossa raiz, né? São os nossos três ancestrais. Jaimini Muni, se você quiser anotar isso daí, Samário, para depois fazer a pesquisa e passar para os demais. E os demais também que se interessarem, né? Quiserem fazer suas pesquisas individuais. Jaimini Muni, Brigu Muni e Parashara Muni. Anotou? Você anotou, Somini? Conseguiu anotar? Sei, mas eu já sabia deles. Oi? Eu já sabia deles que já tinha falado em outras aulas sobre eles. Né? Tá bom. Uhum. Então, passa os nomes deles para o seu Mário, para ele poder fazer a pesquisa, tá bom? E nós estamos trabalhando com o sistema
elaborado por Jaime Mooney, tá? Nós já fizemos a análise do conceito do princípio Atma Karaka, e agora nós vamos entrar, então, no próximo princípio, que é no caso, nós falamos sobre o Sol, certo? Muito bem. Só que na saída, você tem Mercúrio da saída. Depois, vem Vênus, aí vem a Lua, vem Marte, Júpiter e Saturno. Então, Saturno é tanto o final da saída como o início do retorno. Tá? Ele é a parte final, assim, a plataforma o máximo possível do distanciamento da alma, em termos, desculpa, em termos do seu distanciamento da sua raiz original, bem como também o processo que é o início do retorno para a sua fase original, que é o princípio Sol, ou Supremo. A alma sai do Supremo, vaga no Sansara, e ela vai se distanciando cada vez mais do absoluto, em busca da sua realização, e quando chega na parte final, ela sente o frio dessa distância. O Saturno é um planeta com pouco frio, aliás, com pouco sol, então ele é bastante frio. E ali a alma sente a solitude, a solidão do distanciamento. Então ela passa a dar início ao seu processo de retorno. Ok? Então agora nós vamos falar sobre, né, a gente vai fazer um intercâmbio aí, a gente vai falar sobre como a gente está na fase do retorno. O nosso interesse é o retorno, porque raramente você vai receber um aluno da saída. Normalmente, assim, quem te procurar como astrólogo é porque já é da fase do retorno. Ok? Agora, eventualmente, por exemplo, essa pessoa que te procura pode pedir o mapa de um filho, de um parente, aí normalmente essas pessoas são da saída. Tá? Mas quem te procurar pessoalmente é muito comum que seja do retorno e não da saída. Por exemplo, todos vocês são do retorno. Vocês não são da saída. Vocês são da fase do retorno. Ok? Então a gente vai estudar o Saturno na fase final da saída e na fase inicial do retorno. Na fase final da saída, o Saturno, o que acontece? Normalmente, alunos da série Saturno, eles costumam ter um certo distanciamento, uma certa. É muito comum que é do pai. O princípio, o dispositor natural do pai é o Sol. Saturno fica lá longe, longe do Sol, tão longe do pai. É muito comum que os alunos da série Saturno tenham apagões ou desconexões com o pai, que ela perca o pai, ou o pai seja ausente, ou o pai tenha um estilo de vida ou uma natureza que corrompe o arquétipo do pai, ou a pessoa, então, opa, hoje tá que tá. A pessoa, então, pensa que é, o pai não está presente. É muito comum, tá? Porque isso daí? Justamente pelo fato desse distanciamento aí. Gente, só foi falar do frio lá de Saturno lá que começou a dar uma gripezinha aqui. Será? Um resfriadozinho? Tá resfriado lá o Saturno. Mas é até gostoso, né? Esses resfriadinhos assim para espirrar. Mas então, esse processo, né? O Saturno, então, ele vai pautar uma das características principais é o sentimento de isolamento,
de tristeza, de solitude, de estar sozinho no mundo, de não pertencimento. É um sentimento de que a vida é dura, por exemplo. Saturno é um planeta cercado de pedras. São os anéis de Saturno. São pedras que orbitam ao redor dele. Tem pedras do tamanho de um carro, do tamanho de uma casa, do tamanho de uma bola de ping-pong, que formam aqueles cinturões enormes de Saturno. Tá? Então, a pessoa presa nessa condição vai partir do princípio de que a vida é dura, né, de que as dificuldades e tal, existe muita dificuldade, então ela vai se posicionar de uma forma reativa, no sentido de que ela vai querer se posicionar como para lutar, ok? Lutar com a vida, e ela vai ser pautada principalmente no medo de empobrecer. Saturno representa a pobreza. Então, normalmente, essas pessoas elas passam algumas vidas em penúria, como expiação do porque o planeta Saturno ele é o início do quebrantamento do espírito. Então, o espírito aí ele é orgulhoso e auto independente, né? Então ele se basta a si mesmo. Então ele consegue fazer tudo sozinho e tal. Então ele tem aquele sentimento de domínio, de poder, porque na saída ele tem muitas facilidades de domínio. Então, quando começa o processo do retorno, esse ego precisa ser suavizado. Então, normalmente, ele assume personagens cuja vida vai ser regrada, pautada na escassez, nas dificuldades. Então, essa pessoa ela vai ter uma terapia de ausências. E essa terapia de ausências vai deixar uma forte impressão dessas dificuldades. Então, quando ela já nasce reativa, com medo da pobreza, do empobrecimento, tá? Nesse sentido aí. E esse é o começo do processo da humildade, né? Dito que a humildade é o início da sabedoria. Por quê? O ser nessas condições, essa série é uma série que ela é pautada em humildar o espírito, tá? Então, por exemplo, um aluno da série Marte, vou dar o um exemplo aqui, né? Do caso do livro, daquele aluno do caso do livro, a série Marte. Então, esse aluno, ele terá que voltar à série Saturno, né? Para viver a escassez, porque o sentimento de autodomínio, de independência, de poder, não é característico dessa série, né? Essa série, a série Marte, que é a série onde ele está, é uma série em que o ser deverá aprender a ser. Marte são os militares, e os militares eles aprendem a ser obedientes aos seus capitães. E não quando eles causam revoluções, então o comportamento dele é o comportamento do Satã, do cão. Porque qual é a história do Satã? Quem conhece a história do Satã? Deus. O diabo, o Ele Lúcifer. voltou, teve inveja, ele caiu, né? Ele quis dar um golpe no Deus, não é? Tomar o lugar de Deus, não foi assim? E aí ele foi para a Terra, né? E na Terra ele perdeu a capacidade, os poderes. Então ele passa a rastejar como uma serpente. Então é o processo da humildação do Satã. Então, na série Marte, o aluno ele aprende a dar vez ao Supremo, que seria no caso o mestre dele, o orientador, enfim. Só que essa rebeldia, essa tentativa de golpe, manda o Satã para o inferno. E o inferno, ou seja, os buracos, os lugares escuros, os lugares dos mortos, é regido por Saturno. Então, esse aluno deverá retornar,
Ele será penalizado, ele será rebaixado na, 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 no movimento que ele está fazendo, e ele será colocado lá atrás na série Saturno. Quer dizer, né, o Jesus, certa vez, deu, né, esse exemplo de que a pessoa, ao praticar a humildade, ela deve sentar-se no fundo. Porque se alguém o chamar para frente, ele será exaltado. Mas se ele se senta na frente e ele é convidado a sentar no fundo, então ele será humilhado. Né? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. E aí, nesse caso, o ser, não, esse é um caso específico, é um exemplo específico, mas em todas as séries podem acontecer isso. A série Saturno, ela é a série, ele é o Vortex, é a série do retorno, é o início do retorno. Então, esse retorno, ele precisa, ele pode ser sempre reutilizado. Então, vamos supor, o aluno é da série Sol, porque ele já passou Saturno, Júpiter, Marte, a Lua, Vênus, Mercúrio, e aí volta lá na série Sol. Mas se ele está lá na série Sol, porém tem comportamentos incongruentes com a série Sol do retorno, que é o soberano, ele é colocado lá na Saturno para fazer pequenas arestas, e aí depois ele volta para o Sol. Aí ele fica assim. Todas as séries fazem esse movimento. Ele tem vamos dizer, um intercâmbio com a série Saturno. Tá? Então a pessoa ela pode voltar para essa série constantemente, porque essa é a série onde os espíritos são humildados, onde eles são macerados, onde eles são amaciados, onde eles são suavizados. Como? Pela penúria, pela doença, pela, pela, pelo abandono, pelo isolamento. Então, essa é a série Saturno é o Senhor dos Mortos. É aí onde as pessoas se sentem como que mortas, onde elas vivem experiências de profunda tristezas individualizadas. Então, é aí onde o orgulho realmente sabe, é a, tratado no ser. E essa é a parte, né? Esse arquétipo que é Shani, então ele é um professor, o comportamento dele é um educador frio. Então a gente pode comparar o algoritmo, tá? O algoritmo, ele não vê você, alma, ele vê você, algoritmo. Então os vapores de informação que você produz com a sua consciência, as suas ações, são dados algorítmicos, matemáticos. Então, a máquina, que é o universo, ele não vai contabilizar sensivelmente pessoas, ele só calcula cálculos de precisão, resultados. Então, ele vai pegar o pacote de dados, vai contabilizar o resultado de produtividade para cima ou para baixo e vai dar resultado equivalente. Ele não está nem aí quem você é. Ele não se importa, ele nem sabe que você existe, na verdade. Ah, mas eu e tal. Não adianta. É tudo algoritmo mecanizado, você não tem nem com quem conversar, discutir, tentar fazer aquele negocinho brasileiro, do jeito brasileiro. Não dá nem para. Então é uma máquina de precisão. E nós temos que saber lidar muito bem com essa máquina de precisão para controlar essa máquina, que ela é de precisão e ela pode ser controlada. Mas é preciso saber viver, é preciso conhecer as regras do jogo e jogar o jogo com as regras. Não adianta tentar trapacear nas regras, porque a máquina não entende emoção. Ah, mas eu trapacei por conta. Ela não entende. Ela só entende valores. Então, um aluno que falha no arquétipo da série volta para a série Saturno. Ah, mas eu já estava lá na frente. Pois é, agora vem para trás. Depois você volta. Então, a série Saturno, por exemplo, tá?
a... Interessante se a gente pegar, por exemplo, né, essa palavra turno, né, ela é muito usada pelos trabalhadores, né? Ah, qual é o seu turno? Essa é a área, é o campo dos trabalhadores. Aí as almas aprendem a trabalhar. Não está dito lá que o trabalho dignifica o homem, não é assim? Então o trabalho torna o ser nobre. Por quê? O trabalho faz com que ele tenha que se esforçar para conseguir as coisas. E esse esforço que a pessoa tem que fazer para conseguir os seus objetivos a obriga a, pensar, a analisar as estratégias e a considerar os outros jogadores. Então, isso exige que a pessoa tenha também uma certa humildade durante o jogo. Então, o planeta Saturno ele vai reger sobre aqueles que precisam trabalhar e aprender a trabalhar sem causar infração. É a área dos trabalhadores. Então, lá na frente, quando uma alma começa a ficar muito assim, letárgica, muito acomodada, e ela precisa de ação, ela volta para a série Saturno. Porque as almas condicionadas, elas não estão em férias. Elas estão no ano letivo, bastante intenso. E quando elas, devido às facilidades externas, se acomodam, é como a roda do Sansara, né? A pessoa está lá em cima e depois vai lá para baixo. Então a alma pode estar lá na frente. Já acomodou, volta para a série para quê? Para aprender a agir, a andar, a trabalhar, a se mover, a libertar-se da preguiça. É. Ah, mas Devananda, eu te bloqueei, pronto, acabou, não ouço mais nada. E aí, como é que fica? Eu bloqueio, já bloqueei o mestre e tal, bloqueei você também. Tá bom, entendeu? Então, esse cansaço, essa letargia das almas, é tudo resolvido na série Saturno. Então, a série Saturno, por que Saturno tem tantas luas? Saturno é o planeta que tem mais luas no sistema solar, vocês sabiam? E por que ele tem tantas luas assim? É porque Saturno, ele tem muitos filhinhos. Ele tem muitas salinhas. Saturno é um professor, é como se fosse uma professora particular. E cada salinha tem um aluninho ali, fazendo revisão. E volta tudo para lá. Então tem que ter muitas salinhas para receber tantos aluninhos que estão reprovando, assim, a torta e a direita. Uma lambança. Aí volta para Saturno. Aí chega em Saturno, então ele vai, Celinhas, então ele vai aprender a agir, a trabalhar, vai ser injetado nele a necessidade de se mover. Quando você está com frio, o que você faz? Claro, você não faz assim? Não é isso? Não é assim? Então, por que você faz isso? Para se aquecer. Saturno não é frio? Ele é frio, né? Então, o que ele vai obrigar você a fazer? Se mover, porque é desconfortável o frio. Então, essa é a função. Shani é um educador. Ele vai colocar a alma para se mover, para produzir, para trabalhar, para deixar de ser uma parasita dos demais. E como é que ele vai fazer isso? Pode ser através de doenças, pode ser através de pobreza extrema, e pode ser através de depressão crônica ou através de um sentimento de morte contínua. Essas pessoas que se suicidam vão todos para a série Saturno. Lá, eles vão aprender assim: tudo bem, filhinho, a gente entende as suas dificuldades, mas você quer sair do jogo, né?
Você quer parar de agir. Mas então tá, é porque tem que agir. Então vamos recomeçar de novo. Ali vai aprender a se mover. Só que tem a questão das infrações, né? Da restauração dos objetos que foram quebrados. E aí a pessoa começa tudo de novo. Então, Shani é o senhor dos mortos, ou daqueles que morrem, daqueles que querem morrer, daqueles que anseiam pela paralisação. Né? E o Gilberto, o Raul Seixas vai, então, dizer o seguinte: mas não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Porque a alma, ela vai para lá. Então, todos esses lugares aí, o Hades, o Tártaro, o Purgatório, o Inferno, todos esses lugares mencionados em diferentes culturas, está no domínio do campo de Saturno. Entende? Então, evitar tem duas formas, né? Que se fala como que uma pessoa evolui? De duas maneiras. Qual? Pela dor ou pelo amor. Então, amor aos conhecimentos é uma boa forma de evoluir. É a melhor delas, para falar a verdade. Dá um pouquinho de trabalho? Putz, pior que dá, viu? Dá um pouquinho. Mas é bem melhor do que visitar o chefe lá nos bastidores, nos confins do universo. Não é bom, não. É triste, é frio. Ali é onde se fala, né? O menino chora, a mãe não vê. Entendeu? Então, por isso que, sim, eu não me canso, não me cansarei. Inclusive, é uma das garantias de que eu não terei que fazer esse retorno, é lembrar aos meus alunos constantemente que essa é uma das características superiores de Saturno. A gente está falando das características hoje, nós estamos falando das características. Quais características? Nós estamos falando das características iniciais, que é daquelas que estão entrando na fase inicial do retorno. Daí tem a característica superior de Saturno. Uma delas, por incrível que pareça, é a qualidade superior da determinação, que é a qualidade imprescindível para os sábios. Nenhum sábio é, de fato, um sábio se não tiver a qualidade da determinação. Entendeu? Então, é essa característica que é necessária. Então, é a determinação de sempre lembrar aos meus alunos: interesse-se pelo conhecimento, porque o conhecimento vai fazer você se livrar de uma montanha de dores. Quando você estiver abandonando o corpo, vai vir um filme. Você vai revisar vários eventos da sua vida. E uma das características desse momento é que você percebe as coisas fundamentais, as coisas realmente valorosas que você fez e que vão te dar alívio, satisfação nesse momento. E aí, nesse momento, você vai. É possível que apareça lá a minha imagem falando: olha, interesse-se pelos conhecimentos. E aí você, puxa, mas se eu soubesse, eu teria me interessado até mais do que me interessei. Mas por que que eu não. O conhecimento, ele liberta você de dores agora e na hora da nossa morte. Amém. O conhecimento é libertador. Jesus não estava mentindo. Ele não estava blefando. Ele não estava. É estimulante, sim. Mas ele estava falando a verdade. O conhecimento é libertador.
E é muito melhor aprender pelo conhecimento do que pela dor. Às vezes a gente tem que aprender pela dor também, mas que seja uma dor didática, uma dor homeopática, uma dor só para lembrar que a gente tem que evitar a dor, mas que não seja uma dor que dilacera o espírito, que massacra o espírito, porque a gente não precisa mais disso, certo? Então é o conhecimento mesmo. Saturno. Saturno, ele representa, sabe, os pensadores introspectivos. São aqueles que aproveitam o momento de solidão e de abandono e de isolamento para transformar esse tártaro, esse caos, essa escuridão em luz, iluminação, conhecimento. Não foi isso que o professor Jung falou certa vez? Que aqueles que querem descobrir ou eliminar-se, quando olham para a luz, ficam cegos de vaidade. Quem são aqueles que realmente se iluminam? Aqueles que olham para a sua escuridão. E ao ver a escuridão dentro de si, injeta luz sobre ela. São esses que se iluminam. Aqueles que se sentam para meditar, contemplando a luz, ficam vaidosos, se sentindo superiores aos demais. O correto é olhar para a sua escuridão. Então, olhar para a nossa letargia, para a nossa indisposição, para a nossa avareza em oferecer o melhor que nós temos para a humanidade. Por que, que é a humanidade? A humanidade não merece. A humanidade merece uma pisa. Eu, se pudesse, esganava a humanidade. É isso que ela merece. É isso que eu. Tem muita gente que pensa isso. Tem ou não tem? Vocês já ouviram pessoas falar assim? Não tem? Então. Mas isso é uma avareza, entendeu? Nós, nós somos um grande problema para a humanidade. Nós somos um espinho na carne da humanidade. Nós somos um grande prejuízo, um grande peso para a humanidade, honestamente falando. E o planeta Saturno, ele vai nos ensinar a entender essa honestidade. O quanto eu sou um problema para a humanidade. Quantos problemas eu já causei para a humanidade? Quanto lixo eu já produzi? Nas muitas vidas que eu nasci, quanta resíduo eu já não deixei aí. E agora eu estou ressentido com a humanidade? O quanto eu ofendi essa humanidade? O quanto eu provoquei? O quanto eu ataquei? O quanto eu contaminei essa humanidade? Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa. Aham, agora. Agora tudo bem. Ainda bem que você chegou nesse ponto, né? Felizmente. Que bom que você chegou nesse ponto. Tá ok. Mas não, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Você abriu os arquivos anteriores, ai, hum, ai, que dor no coração. Ai, que dó. Melhor não fazer nada disso. Melhor deixar quieto. Porque se abrir os arquivos anteriores, você vai sentir uma decepção tão grande sobre si mesmo, você vai paralisar. Vai dizer, não, eu não consigo me amar sabendo daquilo que eu fiz. Não é? Tem um filme que fala, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Tem um filme que fala assim. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A sua consciência te condena. Teu passado te condena. Ou seja, quando a gente faz uma coisa muito errada, a gente fica tentando se libertar dessa lembrança de um grande erro cometido. É um trauma, né? Então, se a gente lembrasse dos erros que nós cometemos nas nossas vidas anteriores, gente, fala sério, vai por mim. A decepção seria tão grande. Você se decepcionaria tão profundamente com você mesmo que você diria:
contaminaria essa característica de bondade que você tem nesse momento. Você perderia a esperança em si próprio. Não tem pessoas que agem e, ao agir, fazem a gente perder a esperança na humanidade? Imagina se a gente olhasse e visse os nossos arquivos anteriores, nós perderíamos a esperança em nós mesmos. Felizmente, esses arquivos são de administração do governo. O governo mantém esses arquivos. E quando a alma se libera, esses arquivos são todos incinerados, desaparecem por completo do contexto. Então, a série Saturno é a série que vai fazer assim, olha, vai trazer a pessoa de volta, olha, não é bem assim. Vamos dar uma revisão nos seus arquivos anteriores, só para você se lembrar. Então, quando a pessoa está na série Saturno, ela tem aquela sensação ela fica com o maior medo a pobreza, a pessoa fica assim. Por quê? Porque ela já passou por isso. Então, só de estar na série e só de ter aquela sensação, às vezes já é o suficiente para a pessoa poder se mover, ter ação. Quais são as casas que Saturno rege? Shani. Casa 10 do zodíaco natural e casa 11 do zodíaco natural do Kalapurusha, certo? A casa 10 é a casa onde o Sol fica sublime. É a área suprema do Sol. Quem o Sol representa? O Sol representa Deus. Então, quando o Sol está sublime, supremo, ele está como? Soberano. E como é um soberano? Um soberano é uma pessoa dedicada que usa a sua vida para cuidar amorosamente dos seus súditos, com respeito, como se fossem filhos. É um educador de todos os demais e ele tem ética. Um soberano védico, por exemplo, ele tinha pessoas andando em todos os estados onde ele administrava. Se tivesse algum lugar onde as pessoas estivessem com fome, onde as pessoas passassem fome, o rei, com toda a família, parava de comer também. Só voltava a comer quando aquele lugar tivesse sido alimentado. Isso é um soberano védico. Diferente dos reis, que tinham as suas mesas fartas, enquanto que os seus súditos estavam morrendo de fome. Foi por isso que a Revolução Francesa aconteceu, por conta dessa disparidade. Um soberano é aquele que sacrificará a si para o bem-estar dos seus súditos. É como uma mãe faz. É um soberano. E por que Saturno rege exatamente essa casa? É para que o ser letárgico, avaro, mesquinho e pobre de espírito receba luz na cabeça, para que ele enxergue o norte para onde ele tem que ir. Soberano. Sair da mesquinhez, da avareza, da preguiça, da letargia e trabalhar para o bem-estar dos demais. É a casa que rege o pai, por exemplo. Qual é a função de um pai? Um doador, altruísta. O que esse pai faz? Trabalha duro e entrega tudo para quem? Para os filhos. Não é assim? Então, essa alma está aprendendo a doar, está aprendendo a compartilhar. Por quê? Porque ela retém. E essa retenção é a característica de um ser avaro,
mesquinho. Então, ele precisa aprender a doar, altruísmo. E ele o fará por boa vontade ou por pressão. Entendeu? Então, Shanidev, ok? Saturno. É, onde o Saturno se exalta? Na casa 7. É justamente a casa onde o Sol fica debilitado. O que significa casa 7? Casa 7 representa o outro. Shani, onde ele fica debilitado? No ascendente, na casa 1. Por que ele fica debilitado aí? Porque ele não combina com egocentrismo, com narcisismo, a ser altruísta, a trabalhar. O egocêntrico quer reter, quer explorar. Então aí, onde ele fica debilitado. Onde ele fica exaltado? Bom, na casa 7, que é o outro. Onde ele estará? Dedicado ao outro. Aí ele está na sua função natural, que é servir ao outro. Saturno, casa 10, trabalho, casa 7, o outro. Trabalhar para o outro. É onde ele aprende a sair do egocentrismo, da letargia, da avareza pelo outro. Então, esse ser dessa série está aprendendo, principalmente, a libertar-se da avareza, da mesquinhez e da preguiça. Essa é a parte básica. Agora, se ele estiver na série, na fase alta, aí ele está aprendendo a pensar os rumos da humanidade. Saturno rege a casa 11. E a casa 11 significa os rumos da humanidade. O Kumbh Mela acontece aí, o encontro de todos os sábios que se reúnem para repensar o destino espiritual da humanidade. Então, é um índice de sabedoria. Então, as almas sempre voltam nessa série porque o algoritmo tem a esperança de que essa alma vai adquirir essa qualidade do interesse aos conhecimentos superiores. É a série que rege, por exemplo, os filósofos, os pensadores, os rishis, os yogis. Então, a parte superior é a parte em que esse ser ele se torna um ser compassivo, soberano, benevolente, predisposto a atuar para o bem-estar do outro, que é onde ele fica exaltado, quando ele está em função do outro. E quando ele fica debilitado, quando ele está em função de si mesmo. Agora vai explicar isso. É fácil não. A vida é dura. E aí... é por isso que o universo é eterno. Entende? O universo é eterno. Que é para dar tempo de a gente aprender. Mas ai, ai, ai. Renasce, é uma redundância. Renasce, vai, começa tudo de novo. Renasce. Aí fala-se assim, pergunta, mas desde quando a alma está renascendo? Desde tempos imemoriais. O que significa isso? Não dá para rastrear. É muito tempo. E por quê? Porque a alma é lenta no processo de aprender. Por causa de quê? Porque ela é independente. Ela quer ser o senhor, o controlador. E até ela entender
que essa não é a posição dela, demora, hein? Demora. É por isso que nós somos almas mais ou menos afortunadas, porque nós sabemos disso e nós podemos fazer alguma coisa em relação a isso e dizer, tá bom, demorou até aqui, daqui para frente não demora mais. Qual é a minha decisão? Não retorno a renascer. E o que eu vou fazer? O que Shanidev aponta, trabalhar para o bem-estar do outro. Ah, mas e eu como é que fica? Ué, dá para fazer as duas coisas simultaneamente. Não está sendo exigido que você não cuide de você. Só está sendo apontado para que você enxergue o outro. Se for assim, se cumpre, né, a função. Então, você tem que saber, essa série vai ensinar a pessoa a pensar como eu posso indenizar a humanidade do mal que eu fiz contra ela. Como eu posso indenizar a humanidade de todo o prejuízo que eu causei a ela? Como eu posso devolver à humanidade aquilo que eu peguei sem considerar o proprietário? Saturno vai humildar o ser para que o ser se sensibilize com relação ao outro. Porque a alma é condicionada, ela é narcisista por natureza, por definição. Ela pensa nela, depois nela. E finalmente, quando tudo parece que já está resolvido, é ela novamente que aparece para ela mesma. Primeiro sou eu, segundo eu, terceiro eu. Você não vê as expressões quando as pessoas falam: ah, quem estava lá? Estava eu, a Joana, o Sucano. E quem vai? Quem vai? Quem vai? Vai. Eu vou, fulano tal, tal, tal. Vocês já repararam que o discurso é esse? Observe para você ver. A pessoa sempre fala eu primeiro. Quando é que vem o outro? Quando é para acusar. Ah, quem foi o aquele? Eu não fui, foi o outro. Aí sim, aí o outro vem primeiro. Que na verdade, colocar o outro na frente é proteger os meus interesses. Então, eu tinha uma professora chamada Dilsa. Ela era uma educadora. Uma mulher muito inteligente, uma mulher muito bonita, elegante e uma educadora. E um dia, a gente estava conversando lá, e ela fez uma pergunta e eu acho que um amigo meu falou, eu e tal e tal. Aí ela falou, não, não é assim. Se fala, você tem que falar assim. Vai fulano, 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 e no final você fala, e também eu. Eu nunca esqueci disso daí. Eu observei essa fala dela e concluí, faz sentido. Realmente porque nós somos egocêntricos, né? Sempre somos nós primeiro. A gente nunca pensa no outro antes de nós. E qual é o problema disso? O problema disso são vários problemas. Primeiro que isso é contra o processo de seleção natural, o processo da evolução. Se fosse assim, as células morreriam todas. Porque se elas pensassem nelas mesmas, quando a célula pensa nela própria, vira câncer. A célula, ela só é saudável quando ela está em função da outra célula. Quando ela para de servir a outra célula para tentar a si mesma, ela atrofia e vira câncer. Isso é o câncer. O câncer é as células se rendendo ao egocentrismo. É um grupo de células egocêntricas que decidiram não fazer mais nada pelas outras e só querem fazer por si próprias. Resultado, todo mundo morre. Então é antinatural. O egocentrismo é antinatural. E como é que o ser vai aprender isso? Na série Saturno.
Ok? Então eu vou pausar aqui. Algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Você falou que, por exemplo, a série Saturno ela recebe muitas pessoas que tiraram a própria vida, né? E aí eu já ouvi você falar que quando o personagem quebra o equipamento, ele vem com problemas, né? O equipamento pode vir com problemas na próxima vez. Aí eu já ouvi você falar também que na série Júpiter a gente tem bastante personagens com o equipamento quebrado. Na série Saturno também acontece isso ou não? Como é que é isso? Todas as séries podem receber jogadores em manutenção, que recebem equipamentos incompletos ou com avarias em função, né, do fato de causar avarias nos equipamentos. Por isso que pessoas que se machucam ou eliminam as próprias vidas por conta da dor que elas estão sentindo, elas não são colocadas em lugares infernais, assim, porque elas já estão sofrendo, na verdade. Então, elas, na verdade, elas já vão sofrer a consequência que é de continuar o processo, o tempo disponível no equipamento avariado. Então, vamos supor que a pessoa tem disponível no pacote 80 anos e com 35 ela danifica o equipamento. Então, ela renasce com o equipamento avariado e vai cumprir o restante do tempo com o equipamento danificado. Aí termina, cumpriu a pena, ok, retoma. Entendeu? Então, a gente entende que não se trata de uma injustiça de Deus, mas se trata de um resultado kármico. Porém, a nossa posição não é a de condenar, é a de compaixão com aquele jogador, porque ele já está em sofrimento. Então, a nossa consciência vai fazer uma variação crítica dos fatos, mas não uma condenação emocional. O nosso dever é amparar, acolher, auxiliar e ter compaixão daquele jogador que cometeu um erro, porque atire a primeira pedra quem não tiver teto de vidro. Então, qualquer um de nós está passível de cometer erros e sofrer consequências kármicas. Então, a gente não faz uma avaliação categórica e fria daquele que sofre. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai acusar Deus de ser inoperante, de ser irresponsável, de ser ausente. Nós vamos amparar e ter compaixão daquele que sofre. Essa é a nossa posição, aquilo que se espera de nós eticamente. Mas, em função dessa ética, acusar Deus de ser inoperante, de ser incapacitado, de ser estranho porque as pessoas sofrem, é outro assunto, é outra coisa. É ignorância. É querer ser mais completo ou consciente do que o próprio Criador. Aí é preciso entender as leis do karma de maneira racional. E é difícil, porque é doloroso. Mas o algoritmo, ele atua de maneira impessoal. Então, não se trata de Deus interferindo diretamente. A máquina, tudo bem que está sob o controle do Criador, mas ela tem funções impessoais, ela vai fazer avaliações impessoais e ela não vai levar em consideração se a pessoa, se a mãe está chorando, nada disso. Vai simplesmente dar resultados algorítmicos. É frio. É uma máquina insensível, mas ela é controlável. Só que ela é uma máquina programada para ser mais permissiva do que punitiva. Tanto é que tem mais pessoas saudáveis do que pessoas doentes. Existem mais momentos de prosperidade na humanidade do que momentos de carestia. Existem mais momentos de liberdade de doenças do que momentos de pandemia. Em 1900, nós tivemos uma pandemia, foi a pandemia do cólera. O Newton viveu num período que tinha pandemia. Em 2019, nós tivemos uma pandemia.
Então, mais para frente vai ter outro. Mas os períodos em que nós não temos pandemia é muito maior do que o período em que nós temos. Então, o universo ele é muito mais permissivo do que punitivo. Para a pessoa entrar no esquema, entrar no campo da punição, é porque, de fato, não tem outra alternativa. Os recursos já foram esgotados e aquilo é inevitável. Então, é uma fase final mesmo. A gente consegue identificar que a alma está fazendo esse resgate, vamos dizer. Ou seja, ela é de uma série Júpiter e aí teve que voltar para a série Saturno. Então a gente consegue. Vamos fazer o seguinte: escreve essa pergunta que o senhor fez e na próxima aula a gente vai falar sobre isso daí, então, tá bom? A gente vai concluir aqui e já temos aí um norte para a próxima aula. Como é que eu estou em termos das aulas? Completei a minha missão? De hoje, sim. A Bem. gente tem algumas aulas aí pendentes, mas a gente vai Não, continuando. ontem eu cumpri uma. É? Ontem eu cumpri uma. Inclusive, a aula de ontem é para essa sala aqui. É que o pessoal aproveitou e pegou o benefício. Mas a aula de ontem foi para essa sala. Tá bom. Então falta mais uma, né? Falta mais uma. Falta mais uma, eu acho, né? Falta uma? Faltam duas. Duas? É. Eu faltei 2 vezes, não foi? Uma eu paguei ontem. Hoje seria do normal. Teve uma que a gente juntou com duas. Ia fazer 2 aulas na semana. Aí na semana você não pôde fazer. Certo? Aí já vou eu lá para a série Saturno de novo. Ó. Aí, se eu não me engano, mas eu vou olhar no calendário e confirmo. Tá, aí. veja aí para mim, tá, o que eu preciso restituir aí, porque eu não quero voltar para a série Saturno, não. Tá bom. A não ser que seja como um estagiário da parte superior. Aí tudo bem, aí vale. Mas não para cumprir pena compulsória. Mas se for para aperfeiçoar qualidades como a determinação, a benevolência, a introspecção, a limpeza, né, a suavidade, a sabedoria, aí sim, aí vale. Que é a parte superior de Saturno. Ok? Ok. Muito bem, então, tenham todos uma excelente noite. Namastê, Hare Krishna. E a gente volta a se falar na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.